lá, Clara, vamos ver se eu aprendi. Oi, pessoal. Boa tarde. Acho que é isso. Eu vou falando conforme for passando. E aí, ó, Clara. Calma aí. Clara, tudo bem? Tudo. Tudo bem, muito bom. Boa noite, Antônia Duarte, Clara e Léo, beijos, obrigado pelo seu beijo, espero que você tenha melhorado o ouvido. Guerra de Ório, cura, resgate e ressurreição. Boa tarde a todos, gratidão por cada vida, muito obrigado. André Fontoura, boa tarde, boa noite a todos. André, aqui em Imbituba, Santa Catarina, a chuva foi potente essa madrugada. Vixe! Que E continua também. durante todo o final de semana. E se cuida aí, André. Mas vai passar, sempre passa, sempre passa. Tá chovendo aí, Clara? Parou hoje, mas amanhã volta e vai até quarta. Então, a chuva e o vento, né? Porque é o ciclone. Viu, André? Tem o ciclone aí. Então, provavelmente, nós aqui é uma ventania que chega a zunir nas paredes. Provavelmente é para Santa Catarina. É porque o que vem para cá vai para lá. Como estava muita chuva aqui, foi um final de semana com muita chuva. Desde sexta, quinta-feira, chuva demais aqui. E vento. Então, te prepara, André, aí, porque vai continuar. Se cuidem, pessoal, do Brasil inteiro aí com chuva, com tudo isso que está acontecendo, né, Clara? Parece que a gente está com o princípio da terceira mundial, né? Pois Parece que a tem gente tá... mais esse detalhe. Mas não parece que é uma energia, Clara, que está mandando no mundo assim, porque tu vê aqui na América do Sul, o outro quer tomar o outro país lá por causa do petróleo, aí tem na Ásia, aí tem na Europa, e enfim. A gente hoje vai falar sobre essas questões de programação de grupos, relacionamentos e tal. A gente vai contar alguns casos aqui, e eu acho que isso inclui também essa questão de política. Você viu? Eu não gosto muito de falar, não, vocês sabem disso, mas vocês viram que a direita voltou a favor de soltar o miliciano que é suspeito de matar a Marielle? Aí todos Não vi, aqueles não. da direita votaram a favor para soltar o miliciano suspeito de matar a Marielle. Então, tu vê que tem um partido aí, né, de um cara aí que já foi presidente, que ele é que mais votou. Então, tu vê assim essa questão de grupo, né, o que favorece a mim que eu possa... O que eu quero falar muito hoje, claro, pessoal, é sobre a gente, a pessoa dentro de um grupo, né, dentro dessa... Eu não botei grupo no título, mas eu botei nesse olhar assim, de como você se relaciona quando você está em grupo. Como você se relaciona... Eu vou começar de uma forma aqui, que às vezes as pessoas acham polêmica, que é o seguinte. Vou começar começando. Quando a gente é criança. Quando a gente é criança e a menina tem que ser daquela forma, você tem que ser assim, tem que servir, tem que ter filho, você tem que casar, você tem que fazer isso, tem que ter casamento na igreja. Blá, blá, blá. E o homem é aquele, você tem que ser o macho o alfa, o pegador, o cara do grupo. Quando você está em grupo, você tem que ser o cara, e você tem que mostrar... Eu me lembro que eu conheci uma menina quando eu tinha 21 anos, faz tempo, hein, claro. E o irmão dela, numa festa, ele falou assim: Léo, tô muito feliz. Beijei 20 e tantas meninas. Eu falei, como é isso? Você beijou 20 e tantas meninas? E aí ele mostrou que a menina passava, puxava pelo cabelo e beijava. Eu falei, que horrível isso. Que horrível, parece bicho, sei lá. Aí ela, mas aumentou mais o número. Então, são essas programações que a gente tem, né? E como é que a gente se relaciona. E também tem a questão da família, né? Nesse grupo familiar, como você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com sobrinhos, enfim, como você se relaciona. E por que você tem uma questão de apego muito forte com alguém da família ou com algumas pessoas da família. Né? Uma vez, acho que estava fazendo uma live, alguém falou alguma coisa do tipo assim,
Acho que estava falando em grupo, e alguém falou assim: nossa, a minha irmã, quando minha irmã se mudou e eu fiquei doente. Eu falei, caramba, que coisa. Uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte essa questão de como você se conecta com. Isso é da família, né? Da questão familiar. E, enfim, eu estava conversando contigo, né, Clara, antes, sobre essa questão de desde pequeno as pessoas me julgarem por eu da forma que eu penso, né? E, eu acho que tudo normal, tá bom, tô tranquilo. E ver as pessoas hoje como elas estão precisando de ajuda, como elas estão, acho que a palavra é perdida, não sei, né? E por mais que vocês tentem mostrar um olhar, elas não conseguem enxergar porque elas estão muito conectadas com questão de família, de amigos e tal. Messi Pádua, boa tarde, meus amados amigos Léo e Clara, gratidão imensa, com um grande abraço a todos de BH, Minas Gerais. Está chovendo aí, Messi? Quer falar alguma coisa, Clara? Não, continua o teu pensamento. E aí eu estou vendo muito isso também. Vou falar aqui uma coisa que pode ser polêmica, até por questão de que eu estou fazendo essa faculdade. Eu tô olhando muito essa questão de teatro, de arte, como uma coisa muito fechada, como se fosse um núcleo. E aí, assim, ali dentro, você tem que saber nome de autores, diretores, atores, filmes, peças, que aí você é aceito naquela galerinha, e tu fica só ali. E, Uhum. e aí aquilo ali. Mas se você sai, se você vai para um outro lugar, se você vai para o todo, né? Que eu digo assim, você é o todo, e vê que isso não é tão importante, saber disso tudo, decorar isso tudo, saber disso tudo. O que eu quero dizer, será que é válido você ficar em um grupo exclusivamente para uma coisa, para a vida inteira, sabe? Isso eu só dei o exemplo do que é porque eu estou nesse momento agora. Mas isso serve, eu acho que para qualquer coisa, acho que qualquer trabalho, até mesmo espiritual, de você ficar naquela religião e ficar naquele grupo fechado e só importa isso, não importa mais nada. Só importa o que a religião diz, sabe? E aquela religião que a pessoa frequenta diz. Então, assim, a pessoa fala assim: ah, eu tenho 27 anos nessa religião, eu tenho 40 anos nessa religião, e não experimenta as outras coisas, não conhece as outras coisas. E isso eu vejo como uma questão de programação também. Eu acho, né? Do tipo, você tem que servir a esta porque a família toda serviu, alguns casos, né? Ou então aquela que a pessoa pode se sentir bem, né? A pessoa não quer sair. Uhum. A Messa Sapato botou aqui, está um sol maravilhoso, um lindo céu azul, gratidão. O André, senti aqui de vir para Clara a frequência de um chazinho de hortelã e um abraço, de mão apertada. Um De beijo, mão aberta. André. De mão aberta. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Clara? Obrigada. Eu acho que, primeiro, assim, ó, dar um beijo bem grande no André, que foi um baita companheiro para mim nesse meu período. Para a Antônia também, querida, que me mandou uma mensagem muito amada. Eu acho que os grupos. E aí, se tu vai entrar nos grupos, tu tem que entrar no grupo familiar primeiro, porque é onde a gente praticamente inicia, né, uma trajetória aqui no planeta, é através desse grupo familiar. Quando eu falo grupo familiar, eu não estou me referindo só a pai e mãe, estou me referindo a todos os que estão em volta. E quando todos estão em volta, existe uma força. A gente aprende isso, que existe no grupo unido uma força. E essa força, ela é colocada como se fosse o motivo principal daquela egrégora familiar estar unida. Então, eu acho muito interessante isso, porque, para quem não sei se eu posso falar, né, o que aconteceu comigo essa semana na Ué, live. você é que sabe. Pode? Porque Claro. eu estou falando isso porque eu estou de luto ainda. Essa semana
o último irmão da minha mãe, família da mãe, ele partiu. Então, a gente teve uma reunião familiar muito grande. E muitos primos que eu não via, porque o núcleo foi se dividindo para várias regiões do Rio Grande do Sul, então ficou mais difícil de a gente se acessar, a não ser por telefone. E muitos até nem por telefone. Então, quando eu me reportei àquela ideia de grupo familiar, quando eu encontrei esse grupo familiar, eu posso dizer que eu senti a mesma força que eu sentia lá atrás, quando eu era criança. Então, isso é algo que nós temos que perceber muito. Eu sentia essa proteção e essa força com esse grupo. E à medida que cada tio meu, porque os unidos eram da família da minha mãe, a família do meu pai também não tem mais tio, mas a gente fazia férias, tudo, viagens, tudo junto. Então, aquela sensação de proteção, de afeto, de carinho, de emprestar o ouvido, de emprestar o ombro, aquilo, quando eu entrei naquela sala onde estava meu tio, que eu identifiquei meus primos, eu senti que isso está faltando agora para mim. E eu não sentia isso. Tem coisas que nós temos que passar, por isso que eu sempre digo, vamos ter que viver as experiências para poder a gente aprender alguma coisa com um ciclo, para fazer um ciclo evolutivo. E a cada abraço, a cada, ai, que bom te ver, era uma felicidade tão grande de voltar ao passado, que a gente não se dava conta de que aquilo fazia, estava com saudade, mas a gente não botava para o consciente. A gente seguiu a vida, todo mundo seguiu suas vidas. E esse grupo, com os tios, eram muito fortes. Com a minha avó era muito forte. Então, tinha um reforço ali. Só que dentro daquele reforço, obviamente, existiam todas as crenças, existiam todos os padrões, que aí depois, quando tu vai fazendo um trabalho maior, tu vai mudando. Tu vê que aquilo não é para ti. Aquilo era para aquele grupo onde tu estava feliz vivendo aquilo. Eu acho isso outra coisa muito importante, essa transição que nós temos que fazer, e não nos apegar, nos agarrar a situações que, quando a gente se identifica, faz a gente sofrer, porque a gente não é assim, a gente não quer ser assim. E muitas vezes essa eu não quero ser assim, mesmo que haja afeto, existe a separação. Foi algo muito, eu digo para ti assim, eu era uma pessoa antes e sou outra pessoa agora. Porque essa identificação é algo tão forte que as pessoas não se dão conta de como é forte esse DNA emocional que o plano espiritual proporcionou para cada um de nós estar numa família. É forte demais. E vendo essa realidade, aproximou muito. Todo mundo agora marcou encontro, todo mundo vai começar a se unir de novo, porque não tem mais tio para contar a história. Agora somos nós que vamos contar a história. E que história nós vamos contar? Nós vamos ter que nos unir, pegar, ouvir a história diferente de um, a história diferente do outro. E aqui entra o aprendizado do não julgamento. Daqui sai o social. Porque cada um de nós agora estamos vivendo num social. Será que também nós não pegamos a crença social e substituímos a crença familiar? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Porque quando tu sai do familiar e tu entra para o social, tu começa a adquirir imagens, posições de outras pessoas. Tu veste personagens para seguir outras pessoas. E essas identificações com outras pessoas, e aí entra o que tu estava falando, será que isso não faz doer mais ainda do que aquela dor que aumenta o corpo de dor quando a gente segue
a crença familiar, mesmo sentindo que não quer, mesmo sentindo que não é por ali, mas a gente segue para agradar. Não foi o meu caso, porque a gente mais ou menos se espalhou, então ninguém conseguiu colocar a mesma crença. Mas muitas famílias, elas colocam, e elas registram, e elas põem no corpo aquela crença. E elas sofrem, mas elas são felizes por outro lado, porque estão amparadas por aquilo que eu falei da força familiar. Tem que prestar muita atenção aonde é que nós colocamos as nossas crenças. Será que a gente saiu de todas? Como tu estava falando no grupo social, no grupo lá que tu está vivendo, num grupo fora. Será que a gente conseguiu a descobrir realmente quem nós somos e não entrar em crenças que são dos outros? Seja religiosa, seja filosófica, seja de social, interessa. Eu vejo tanta gente entrando em crenças de partidos políticos que tu olhando a pessoa, tu vê que não tem nada a ver com ela, mas ela associou aquilo, ela agrupou aquilo, e muitas delas brigaram com família, brigaram, romperam com amigos. Então, por que é tão forte o grupo ter que seguir regras e crenças? E não o grupo, cada um com a sua verdade, somar com a verdade do outro e fazer um elo. Mas é o que eu estava falando, né, Clara? No grupo da família, grupo social, grupo que tiver, como você está nesse grupo, como você se comporta nesses grupos, o que fez você ir para este grupo, é aquilo que você falou assim, eu tenho primo pra caramba, eu tenho muitos primos, eu tenho muitos filhos de primos, enfim. E aquilo, eu aproveitei todos enquanto eu estive ao lado, porque a maioria mora em Minas. Então, quando eu estive, eu aproveitei, brinquei e tudo, e a gente foi crescendo, crescendo, eu brinquei. Só que eu deixei de ir àquela cidade. E eu tinha uma prima que ela tinha uma deficiência. Ela era assim. E eu abraçava ela, conversava com ela, era muito legal, ela se foi. Aí, a última vez que eu fui àquela cidade foi no enterro dela. Então, assim, ela foi, eu fiquei triste, chorei, né? Mas com aquela consciência que a gente já tem de que isso faz parte. A questão é, quando você está no grupo, por que você entra no grupo, se você entra de cabeça, o porquê, sabe? Eu estou vendo muito uma questão, eu estava conversando, né, sobre essa questão de relacionamento e lembrando de alguns amigos de décadas, outras pessoas, que com a sua revolta pela vida desconta nas outras pessoas. E aí eu Sim. entendi que todos os psicólogos perguntavam, você não descontou em ninguém? Aí eu falei, cara, então isso é do humano. Então, assim, eu vivi. Ô, vizinho, maneira aí. Eu vi. Tá escutando? Ai, Eu que bom não. que você não tá com vergonha. É... Fiquei com vergonha agora. Mas, assim, o que levou. Eu tava lembrando de algumas pessoas que eu não tenho mais na minha internet, porque era assim. Eu botava. Você viu uma foto de uma flor que eu botei hoje amarela? Uhum. Fundo verde? Essas pessoas estavam assim. Por que você botou verde e amarelo? É isso, né? Aí, por que você fez isso? Porque... E aí, totalmente desequilibrado. Aí vão para um caminho de uma revolta. Tem que pegar a arma e ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E tu fala assim, por quê? E por que não procurar a cura, ajuda? Para você, eu acho que essa coisa que eu botei, relacionamentos programados, algumas experiências que a gente vai contar, que a gente está contando, eu acho que é justamente isso, é você se encontrar em grupo que você esteja, na sua família. Nossa, vou me reencontrar com meus primos, vou fazer aquela coisa gostosa que eu sei fazer, a gente vai comer. Eu sei que vai durar pouco tempo, porque é isso, a gente já não é mais criança, cada um vai matar a saudade, depois cada um vai voltar para o seu canto, e aí é normal isso. Mas aquele momento do encontro eu vou aproveitar. Né? Sim. Por exemplo, assim, já falei aqui na live, já falei para você também, Clara. Eu convido os amigos, aí depois eu vejo que eu estou muito chato. Aí eu falo assim, melhor parar de chamar, porque eu estou muito chato. Então eu não chamo. Né? Então, assim, eu fiz a minha parte, minha consciência está tranquila. Tem esse grupo que é da diretoria.
Vamos sábado nos encontrar? Não, não posso. Vamos não sei o que. Não, então parei. Quando quiserem, marca aí, eu vou ver se tem, né? Se está disponível ou não, e faz. Eu acho, sobre essa questão do relacionamento, como você se comporta no grupo. E aí, eu fiquei sabendo essa semana que na minha turma tem muita gente famosa e muita gente de filho famoso, então, e muita coisa. E aí eu compreendi o comportamento de alguns professores, com algumas pessoas. E eu falei assim, que comportamento estranho com aquela pessoa, que comportamento estranho. Fui ver a pessoa, fiquei sabendo que a pessoa quem é. Aí eu falei, nesse grupo tem que ser assim? Bajular? Eu não sei. Eu não sei o que. Sabe assim, como eu, Leonardo, vou estar nesse grupo? Como eu estou preparado para esse grupo? E aí me deu mais vontade ainda de ficar, Clara, para experimentar, para saber como é meu comportamento deste lado, nesta conexão. Vamos ver até quando. E é justamente sobre isso. Como é o seu comportamento nos grupos? O que você foi programado? Por que eu estou falando isso e eu falei do grupo? Será que o pai e a mãe programou? Vai lá puxar saco para ver se tu ganha alguma coisa. Sabe? Essas programações que escuta de pequenininho. Vai lá, deixa eu só baixar aqui para ficar com a cabeça mais ou menos na altura da Clara. Vai lá e faz isso para você. Então, essa cultura da malandragem que tem aqui muito no Brasil, vai lá, tira uma casquinha, vai lá, tira um aproveito. Essa programação coloca na gente desde pequena, e tu fala assim, mas eu não preciso disso. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir, quando uma vez uma irmã falou assim, vai tomar sorvete, que o sorvete vai acabar. Era domingo, a casa estava cheia. Aí eu falei, mas eu não tô com vontade de tomar sorvete, eu sou esse aquariano rebelde. Mas não é que é rebelde, tô com vontade de tomar sorvete. Vou tomar sorvete porque todo mundo tá tomando sorvete, o sorvete vai acabar? Eu falei assim, se quando eu tiver vontade tiver, eu tomo. Se não tiver, eu não tomo, tudo bem. E aí eu comecei a falar isso para as pessoas. E as pessoas consideravam assim, mas não pode ser assim a programação. Você tem aquilo, você tem que comer, senão acaba, senão não vai ter, mas eu não quero. Agora eu vou ficar enfiando uma coisa dentro de mim, né, comer coisa porque tem essa programação. Então é justamente é essa questão que você tem. Eu estou falando do grupo familiar. Faz isso, porque tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quando criança, era pobre, né? Então as minhas roupas eram de doação. Eu fui pegar doce, eu já falei isso para vocês. Fui pegar doce com uma camisa onde estava escrito assim, Gisele. E eu tinha 6, 7 anos. E nossa, os adultos botaram terror em mim, mas tão grande, que qualquer outra criança ia pegar aquilo como. Não estou falando que eu sou melhor, mas assim, eu entendi que era brincadeira, palhaçada de adulto, porque meu nome não era aquele, até porque eu não tinha nome com 6, 7 anos. Então, assim, não fazia sentido aquilo para mim. Nesse grupo ali de vizinhos da sua rua, nesse grupo ali de onde você estava todo dia brincando, né? E como você fica nesse grupo? Como você fica no grupo hoje como adulto, no seu condomínio, no seu prédio, com seus vizinhos? O que eu estou querendo trazer hoje é justamente isso, como você se comporta. Então você foi lá, teve o lado chato, né, do tio ir embora, mas teve outro lado muito bacana do reencontro, né, de botar tudo em dia, de atualização e tal. Isso é muito legal. Mas como é que daqui para frente vai ficar? Boa noite, Maria dos Anjos. Boa noite a todos os participantes. André Fontoura, boa noite. A Yolanda falou aqui também, boa noite. E o pessoal do Instagram e do coisa também, do Facebook. Então, Clara, é isso. É como a gente se comporta em grupos. E por que que leva a gente a esse ódio, essa raiva de descontar. Eu quero entrar nesse grupo porque eu quero descontar minha raiva. Né? Como o cara fala assim, jogador de futebol, vou entrar para política porque eu quero ficar rico. Não é para ajudar o povo. Não é para ajudar o povo. Eu quero estar na política para ficar rico. Quero fazer parte desse grupo onde todo mundo brinca e faz o que quiser com o dinheiro do povo. Então, por que faz o ser humano? É porque eu tenho um olhar muito, muito forte para o ser humano na questão do corpo e vida, né? Então, por exemplo, hoje eu fui tomar café da manhã em um lugar que uma vez eu passei estava cheio, só que hoje, quando for horário que eu fui, estava mais vazio. Chegou uma mãe com uma criança e um pai. Já falei para vocês que eles abrem para fazer a leitura da mente. E eu falei, por que vocês estão fazendo isso?
aí veio a mente. Nem o pai, nem a mãe estavam 100% felizes com aquela criança que estava ali. Mas isso me doeu. Isso me doeu porque eu falei assim, e a criança não tem culpa. A criança não tem culpa disso. Mas aí, quando abre o livro de tudo, né? Ah, ela, quando era pequena, tinha essa programação. Eu falei, acho que vocês estão mostrando isso para poder falar na live hoje, né? Ele tem que ter essa programação. E aí eu lembrei muito daquele cara que eu já falei aqui, quando estava passando em um quiosque, e ele falou assim, o que vocês querem de mim, mãe e pai? Eu já trabalhei, já me formei, estou trabalhando, já me formei, já casei, já botei filho no mundo, agora eu vou curtir minha vida. Fiz tudo que a sociedade pediu, toda a programação que ela pediu. O que eu quero dizer, né, trazendo isso hoje, se eu comecei a olhar esse grupo, esse núcleo da arte, do teatro, eu comecei a observar que a gente faz parte de um grupo também que se chama sociedade, né? Onde o que pode Sim. e não pode, onde tem a religião, o Deus que castiga. E aí vem aquela questão. Então, quer dizer, quando a gente está expandindo, a gente sai até desse núcleo. Porque a gente começa a ver coisas fora desse núcleo também, que se chama sociedade. A gente começa a observar coisas que você fala assim, mas não faz sentido, porque se eu fizer assim, vai dar certo também. Não essa regra, essa programação que tem também da sociedade, né? Por exemplo, eu acho que o que mais sofre nessa sociedade é a mulher. Entre o homem e a mulher é a mulher. Entre o pobre e o rico é o pobre. Hoje eu vi uma cena falando sobre relacionamento de grupo e como você se porta, se comporta, enfim. Tinha um cara gritando assim, muitos palavrões. Muitos palavrões. Ele estava vindo com um carrinho cheio de cadeirinha para botar na praia. Mas muitos palavrões, muitos, gritando, gritando. E falava assim no final: o terror chegou. O terror chegou. Aí me veio, eu falei, cara, é verdade. Ele está fazendo isso em um lugar, ele estava fazendo isso na praia de Ipanema. Aí eu falei, em um lugar que uma dessas pessoas que moram aqui chega assim e fala assim, não gostei, eu não quero mais aquilo, ver aquilo. Rapidamente, algumas pessoas vão sumir com aquela pessoa. Era isso que estava acontecendo há uns anos atrás aí, né? Se você falasse mal de um presidente, as pessoas vinham e detonavam você. E aí eu falo, como é que é você nesse grupo? Né? Como é que é você? Por que você, que tem esse poder, né, não desce e vai lá conversar com aquele cara? Olha só, aqui é um lugar de família, por favor, a rua é livre, a praia é livre, eu sei, mas a gente mora aqui, a gente não quer escutar essas coisas, né? É muito melhor, mas esse relacionamento a gente não tem em alguns grupos, né? Em alguns grupos não se tem. Ele, aposto quanto que ele, em algum outro lugar aqui do Rio de Janeiro, as pessoas iriam falar com ele. Oh, não faz isso não, fala baixo aí, olha o palavrão, as crianças estão escutando. E em alguns lugares mandam fazer. E a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas, porque isso é muito sério, eu acho, na minha visão. Fátima Aparecida Vieira, boa tarde. Portal Tatiane Muniz, boa tarde. Quando quiser, volta aqui fazer live, Tatiane. Ela já fez live aqui com a gente. Então, eu acho isso muito sério, sabe, Clara? Essa semana eu estava conversando sobre a minha vida, sobre minha família e tal, e as questões e as coisas que eu sempre questionei. Por que desse comportamento? Por que se comportar assim? Eu estava conversando com a minha irmã ontem sobre essa questão assim. Minha mãe, ela estudou só até a quarta série, 4 anos só. Ela é ignorante, narcisista, enfim, aquelas coisas dela. Que é apaixonada pelos irmãos, só que irmão nenhum dá bola para ela. Os irmãos dela não estão nem aí, então ela continua nessa saga dela. Mas assim, aí a gente estava conversando, a gente não tem nenhum conhecido, a gente nunca teve um conhecido na família que ajudasse a família, ou alguém assim, para evoluir estudando, ou arrumando trabalho. Não tinha isso nesse grupo familiar. Né? E tem outras famílias que têm muito até. Né? Ah, seu pai é fulano? Não, vai ter aqui, tem trabalho para você. Sua mãe é não sei quem? Tem trabalho para você fácil. Essas pessoas já têm praticamente o currículo pronto, né? Que é o nome, sobrenome e tal. E como você lida com isso? Né?
Você não precisa se revoltar, é só você correr atrás do que é seu, do que você é, verdadeiro, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, e fazendo o seu caminho com o que gosta. É meu ponto de vista, eu tô falando pra caramba, né? Pessoal, pergunta coisa aí, Clara, fala também. Porque é porque, eu não sei, Clara, mais uma vez, eu olho muito pro corpo do ser humano, eu olho muito pro ser humano como um ser que veio experimentar esse laboratório, sabe? Individualmente, porque cada um tá aqui experimentando individualmente. E aí você vê uns comportamentos que tu fala assim, sem necessidade, mas essas pessoas tem tanta programação na cabeça dela que ela não tá nem prestando atenção no que ela tá falando. Ela só tá repetindo. Só tá repetindo, só tá repetindo, só tá repetindo. Teve um professor que falou assim, as pessoas ficam lendo livros de autores e fica repetindo o livro como aquilo fosse a única coisa, a única verdade. Porque pro TCC tem que mesmo a fundo lá da sua própria opinião, não repetir o que as pessoas estão falando sobre aquilo, senão vai ficar a mesma coisa, mais uma coisa. E eu lembrei muito da espiritualidade, né? Que a gente fala muito aqui sobre as lives. Né? Você recebe a informação e você não dá a sua própria opinião a maioria das vezes. Você dá aquilo que você ouviu. Né? Não, mas o cara lá naquela falou isso, isso, isso. Mas você prestou atenção no que ele falou, você foi atrás. Não, ele falou é o certo. E como é que é você nesse grupo? Né? Por que a gente não pode expandir mais nesses grupos? Por que a gente não pode ter um olhar diferente? É isso, é o olhar diferente, é expandir e ter uma inteligência, ou seguir com as programações e as crenças que você já tem no grupo e ver o que vai acontecer. E aí, Clara? Eu traduziria tudo o que tu falou sobre o ser humano, né? Porque a gente está falando em grupos de seres humanos. Cadê a força? Cadê a coragem? Cadê a garra para mudar o caminho e fazer outras escolhas? Então, eu noto que o ser humano ele é muito programado, que nem a ovelhinha que segue, que segue, que segue. Ele é muito programado, ele se programa e ele tem medo de sair da programação. Por quê? Porque existe a falta da espiritualidade. Existe a falta Eu ia enorme falar isso agora, Clara. de conquistar isso, de entrar fundo nisso. Por que é tão perigoso? Eu não estou falando religião, nem filosofia, nem nada, estou falando de espiritualidade. Por que é tão perigoso eu estudar a minha espiritualidade, eu seguir a minha espiritualidade, eu sentir a minha espiritualidade? Ao invés de ler o livro, ver na TV, de ir no cinema, de ver o fulano, o artista famoso falando, ver lá uma pessoa que a gente acha que tenha muito conhecimento, aquilo lá porque eu confio naquela pessoa. Por que é tão difícil? E eu acho que é aí que entra a infelicidade do ser humano. É o tal de procurar a felicidade fora, sempre. E nesse procurar a felicidade fora, eu vou encontrar a felicidade em algo de outra pessoa. E eu vou trazer para mim como se fosse minha felicidade. É aí que acontece a frustração. Então, eu vejo muito isso e reforço para ti, com essa experiência que eu tive no núcleo familiar, que está faltando aumento de sensibilidade, está faltando a conexão com o coração, está aumentando o poder da razão. Quando a gente tenta tirar algo da nossa cabeça, algo que está perturbando, a gente esquece que aquilo está cravado no nosso coração. E a gente esquece de ir no coração e fazer essa reorganização, essa cura. Então a gente vai sofrendo. Por isso que o ser humano vai sofrendo, vai sofrendo. O corpo de dor vai aumentando. Porque falta essa fé, falta esse compartilhar com a tua espiritualidade. E quando eu falo isso, não estou falando em conexões com extraterrestre, em conexão com
orixá, não estou falando nada disso. Você com o seu Tô, eu, né? Com a sua é a essência. gente com a nossa essência e com todos aqueles que estiveram fazendo um círculo em volta de nós na hora da programação de a gente vir. Porque este grupo está vinculado a nós. A saudade que a gente sente muitas vezes, porque a gente se sente só, porque a gente se abandonou, é a saudade de estar com esse grupo espiritual. Porque eles tinham força, que nem eu falei do grupo familiar que eu senti. Eles tinham força conosco, nós tínhamos força com eles. Nós acreditamos neles quando eles ofereceram e que a gente aceitou todo. Eu venho nessa família, eu venho com esse pai e essa mãe, eu sei o que eu vou passar, eu sei. A gente sabe tudo antes de vir. Aquilo apaga no momento que tu chega aqui. Mas até tu fazer toda essa programação, tu tem força. E tu imagina o sofrimento de um ser no nascimento, quando isso tudo é apagado, essa proteção, esse amparo, essa nutrição, tudo isso é apagado para que a gente comece a aprender coisas com pessoas que a gente não lembra, que estão vinculadas a nós, mas que nós não lembramos. Por que nós sofremos aqui? Porque nós também não lembramos da nossa parte espiritual. A gente só lembra da pessoa física, ou de seres que aparecem para conversar conosco, que vem lá não sei da onde, que não vê. Aí aquilo passa a ser a minha vida. A gente esquece de que, junto conosco, tem uma egrégora fantástica que nos orienta, que nos ajuda no momento do choro, que estão conosco no momento da alegria, nas nossas dúvidas. É ali. Se a gente se aquietar e não ficar ansioso pedindo para fora, fora, fora opiniões, eles vão nos dar a resposta. E nós vamos conseguir pegar essa resposta. Então, esse amparo espiritual, essa força de fé, é o que move a felicidade. É o que move essa nossa gratidão de estar aqui. É o que move o nosso desapego por situações, por pessoas, por qualquer coisa, até a sociedade, que a gente vai percebendo que não tem um peso tão grande como a gente colocou. Que não existe esse eu morro, eu sofro se eu perder tal coisa. Ai, Deus o livre que eu perca isso, que eu perca aquilo, que eu perca essa pessoa. Perder o quê? Se tudo que nós temos aqui é transitório, mas as pessoas não acreditam nisso. Elas se apegam nas coisas que elas têm, como se elas estivessem ainda lá no Egito, que vão botar tudo dentro dos baús, e vão botar tudo dentro da tumba, e vão ficar tudo com aquilo para ir para algum lugar, e levar junto. Então, falta fé, falta espiritualidade, na minha opinião. É isso que eu ia falar, Clara. As pessoas acham assim, mas a espiritualidade não me ajuda, não me dá dinheiro, não me dá casa, não dá. A espiritualidade está o tempo. Vou dar aquele exemplo que eu falei contigo fora, vou dar aqui para o pessoal um exemplo muito interessante que a espiritualidade funciona. Eu tive que fazer uma cena na semana passada, essa semana agora, onde não houve muito ensaio, não houve decorar texto, não houve marcação, não houve nada. Não houve nada. Então eu me senti vendido na cena. Era uma cena que é para fazer. E aí eu cheguei pro professor e falei assim, pode adiar? Porque não teve nada. Não pode, não sei o que, vai ter que fazer hoje. Tá bom. Então foi aquilo que foi. Texto que é pulado, texto que é não sei o que, tudo bem. Mas antes da minha cena, eu tava falando pra Clara, do nada, uma menina vem e fala assim, Léo, toma uma caneta vermelha e um papel. Aí eu falei para ela assim, olha como a espiritualidade fica sempre ao nosso lado. Você quer que eu faça ponto para você? E ela disse assim, não, é seu, tá o seu nome. E eu fui ler o papel, estava marcado meu nome em vermelho, antes de eu fazer a minha cena. Se isso não tivesse acontecido, eu não saberia que meu nome já estava marcado em vermelho numa lista ali com o meu nome. Então, olha como a espiritualidade te ajuda quando você está conectado com ela. Então, assim, aí acabou a cena dela, fui fazer a minha e
descasca no Léo, né? E aí, não sei o que, depois fala do Léo. Mas assim, olha como a espiritualidade fala assim, relaxa, tá tudo bem, a gente está com você. A gente entendeu todo o processo. E é muito interessante isso, né, Clara, sobre a questão do processo que a gente tem para tudo. Eu tenho prestado bastante atenção nisso, que as pessoas não estão dando importância muito para o processo, para o seu processo de crescimento, para o seu processo evolutivo. As pessoas querem saber já o resultado final. Então, como é que você seguiu aquele caminho? Como é que foi a sua vida? Como é que você chegou onde você chegou, da forma que você chegou? Parece que não é muito importante hoje em dia. O importante é o que você é hoje, que você pode entregar, né? O que você entrega hoje para a gente? Então, isso que você falou, a gente está conectado com a espiritualidade. A espiritualidade, ela não vai te dar da forma que todo mundo deseja, né? Uma casa, uma mansão, mas ela vai estar sempre ali te ajudando, né? Então, eu estava num período que eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu estou nesse período, não sei o quê. E aí veio a vozinha, falou 5 dezenas da quina, eu falei, não, isso aí não joga esse número estranho. E deram as 5 dezenas, eu que escolhi não jogar. Fui eu que escolhi não jogar. 600 e tantos mil reais que eu perdi, não, que não era meu, né, mas que eu deixei de ganhar. Mas é isso, a espiritualidade, quando a gente está conectado, ela está ao nosso lado. Ela vai ajudar a gente da forma que vai ser para o nosso caminho, para a nossa evolução, para o nosso processo. É isso mesmo, Clara. Você falou, acho que o mais importante aqui, que quando a gente está longe da nossa espiritualidade, do sentir o outro, né? E muito nas programações, eu tenho que ser melhor do que a minha irmã, eu tenho que ser melhor do que o meu irmão, eu tenho que ser melhor, eu tenho que competir com meu pai, com a minha mãe, eu tenho que competir com não sei quem, até relacionamento, né? Com marido, esposa e tal, e com filhos, enfim. E aí você esquece dessa questão, né? E até quando você ouviu uma história aí que me falaram da reação de um pai, eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, ele fez isso? Eu falei, então ele é muito amor. Um pai nessa idade, hoje em dia, ter essa reação, uma coisa lá que aconteceu. Eu falei, então essa pessoa tem muito amor. E a gente fica surpreso, né? Que era ser uma coisa natural, né, claro? Era ser uma coisa normal. E a gente fica surpreso ainda quando a gente vê amor. Exatamente. Amor puro, amor verdadeiro. Aquilo que a gente deveria já saber, a gente está aprendendo. Algumas pessoas estão aprendendo a lidar com essa energia, a dar essa energia, a sentir essa energia. Isso para nós, o que deveria já estar há muito tempo na programação, ainda é um aprendizado. Por quê? Porque se foi para a cabeça e o coração fechou. Então, ao invés de unir as duas coisas, as pessoas preferem, a minha intuição diz para eu ir por ali. Não, mas não tem lógica, eu vou por lá. Vai por lá e se ferra, né? Então, as pessoas aprenderam que a força está na mente. Elas aprenderam isso, o ser humano aprendeu isso. Tanto é que só dão valor a mais para as pessoas que qualquer tecnologia avançada, já sabe lidar. Essa pessoa é um gênio. Então, ali já começa todo um processo, mas não percebe se essa pessoa tem sentimento ou não. E essa era de Aquário eu me preocupo muito, porque ela é uma era fria, ela é uma era da tecnologia. Cada vez mais, se tu observar, nós fugimos, nós saímos da aproximação um com o outro para ficar na tecnologia. Nós nos comunicamos pela tecnologia. Eu Nós falei essa programamos semana. tudo isso pela tecnologia. Grande coisa, é muito bom. Mas por que não unir as coisas? Pessoas próximas da gente, é só o WhatsApp, quer dizer, nem o telefone. Então, eu noto assim, as pessoas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras. E elas estão conectadas apenas por aquilo que elas dão valor, por aquilo que elas acham que é uma evolução. Quando, na verdade, a evolução tanto pega a tecnologia como pega a parte espiritual. E a evolução espiritual eu estou vendo bem pouco. Bem pouquinho. Eu falei essa semana numa live, Clara, que quando a gente, falar por mim, criança, então você é muito conectado com o planeta, né? E a mediunidade e tal. E as crianças que estão aí
elas estão mais conectadas com a tecnologia. Como é que ela vai sentir o outro? Só. Ela só vai ter Só. esse sentimento, esse amor que ela conhece através de jogos, de rede social. Então você vê que o número de pessoas querendo ficar mais distante de outra pessoa é muito grande. Então deixa eu ficar aqui no meu mundo e qualquer coisa que quer falar comigo, entra na minha rede social. Né? Exato. E como é que vai ser, como é que vão ser os médiums no futuro? Pois se eles é. estão tudo conectados com a tecnologia. Como é que Sim. vai saber? Aí, não, mas aí manda no hospital, pega lá um raio-x, aí sente o que a pessoa tem. E não sentir essa troca do sentir, né? Do observar. Sabe o que me veio com essa conversa, você falando, Clara, isso agora? Será que é a última, vamos daqui, a última era das velhas almas? Porque eu estou escutando muita gente falando assim, eu não quero voltar mais não, acho que eu estou cansado daqui. E todo mundo fala, acho que é porque eu sou uma alma velha, eu já venho aqui há muito tempo, eu não quero mais. Será que é por causa disso, dessa evolução que vai haver em questão da espiritualidade e tecnologia? Eu fico pensando nisso, sabe? Porque eu acho que, sei lá, talvez sejam aí as novas velhas almas que vão saber lidar com isso. Porque se você é uma alma antiga, não está escrito em lugar nenhum que tu aprendeu as lições que tinha que aprender. Tem isso também, que as pessoas não se dão conta. Elas só estão expressando isso porque elas estão cansadas de ficar aqui. Elas acham que tem um lugar melhor para elas irem. Mas será talvez, que elas aprenderam o suficiente para ir para um lugar melhor? Mas às vezes é isso, né, Clara? Às vezes vai para um outro lugar da mesma linhagem de onde começou. Então, vamos dar um exemplo aqui. Sim. Começou a 5 milhões antes de tudo. Sim, Então lá volta, bem. vai na mesma linha daquele lugar e começa tudo de novo naquele outro lugar. Porque eu estou sentindo que aqui no planeta Terra vai ser uma coisa muito. Vai ter que ter uma sabedoria muito forte para lidar com essas questões tecnológicas e espirituais ao mesmo tempo. Né? Eu percebo que muita gente fala da espiritualidade, fala de religião, porque é do que ela escuta, não do que ela sente. Do que ela escuta, que ela lê onde? Na internet. Eu vejo jovens falando de coisa e falando coisa, nem sabe o que está falando, por que está falando isso. É porque viu na internet, não estudou, não correu atrás, não viu e está repetindo. Então, será que vai ser assim? Aí vem a questão que eu falo muito de hoje em dia, né? Me dá o valor aí que eu falo o que você quer ouvir. Né? Uma pessoa falou assim, preciso do teu atendimento, Léo, preciso muito do seu atendimento porque eu preciso de dinheiro. Aí eu falei, mas quem te garante que meu atendimento vai te dar dinheiro? Onde você ouviu isso, que meu atendimento vai te dar dinheiro? No máximo que pode acontecer, mostrar o que está acontecendo na tua vida para você ir ver o caminho. Agora, então não quero o atendimento. E qual é o atendimento que garante a pessoa ter dinheiro? O dinheiro que ela quer, né? Quer viver bem, quer viver com a cabeça tranquila, de boleto e tal. Mas qual o atendimento que vai dar isso para ela? Ela viu na internet alguém prometendo? Sim, com certeza. E isso é tão arriscado para uma pessoa que se diz, não, verdade, eu falo, é muito arriscado, porque o outro está depositando uma responsabilidade muito grande nessa pessoa. Expectativa, muita coisa, né? Expectativa. Então, tu acha que a espiritualidade gosta disso? De alguém que chega e diga, olha, eu curo tal coisa, eu faço tal coisa? Eu duvido. Mas, Clara, você acha que a espiritualidade está junto dessas pessoas? Um tipo de espiritualidade, sim. Uma outra energia, né? Uma outra frequência. Porque sim. você Porque tudo... enganar o outro, né? Você iludir o outro, isso é muito sério. É seríssimo. Isso tanto na fase, tanto na parte espiritual, quanto na nossa parte física. Mesma coisa, tu ter um companheiro, uma companheira, um amigo, um parente, e tu viver enganando, o retorno vai vir rapidinho.
As pessoas também não estão levando muito a sério essa história do eu dou e recebo, né? Elas não estão levando muito a sério. Olha, Elas você foi acham que verdade. estão enganando a outra pessoa sem que ninguém perceba. E Você tem me fez muita gente que... lembrar quando eu estava trabalhando, eu saí da ordem, fui em casa, aí teve uma reunião com alguns da diretoria e uma mulher perguntou, o que a sua espiritualidade diz sobre a saúde? De você ficar servindo sobre a sua saúde. E aí eu falei assim, não trabalho em religião, essas que, enfim, faz magia, essas coisas, eu não trabalho essa religião. O que eles me Uhum. disseram em relação a isso, que eu perguntei, foi o seguinte, depende de você. Que frequência você vai trazer para o seu trabalho? E é justamente essa, de magia, Uhum. de separar um para ficar com o outro, de colocar um com o outro, essas manipulações aí que não é bem legal. Então, se você vai para um caminho onde você acha que você é tão poderoso ou poderosa a ponto de manipular a vida do outro, né? Isso vem para o teu corpo físico. Isso vem muito para o seu corpo físico no sentido de Retorna. doença. Isso Retorna. é muito legal de falar aqui para as pessoas entenderem Eu, que eu, eu acho que tudo aquilo que mexe com a vida de outra pessoa, tudo aquilo que mexe com a vida de qualquer ser da natureza, seja animal, vegetal, mineral, que a gente use em favor próprio, ele já é uma carta vermelha, sinal de alerta. Toma cuidado, porque isso vai retornar. de uma Todas as forma vidas, errada, né, Clara? sim, sim, todas as vidas colocadas nesse planeta, todas, sem exceção, elas estão aqui por algum motivo. Elas não estão aqui para que a gente as mate, para que a gente as elimine de uma forma cruel. Elas não estão aqui para que a gente acabe com elas. Ou isso também é um teste para essas pessoas, né? Faz parte da Mas, evolução desta pessoa que está fazendo isso. sim, vai fazer parte da evolução, porque ela vai levar depois o retorno. Só que ela nunca vai se dar conta de que é um retorno. Ela nunca vai se dar conta se ela não tiver entrado para uma parte mais do autoconhecimento, de espiritualidade, porque senão ela vai botar culpa em alguma coisa, algum fenômeno, alguma coisa. Ela vai colocar. O exemplo da escritora lá que o Pitbull pegou, né? Um pulou, Uhum, depois outros pularam. Aí, através disso, uhum, descobriram que tinha moto roubada na casa, que os animais uhum, estavam não sei o quê. E aí tu vê que tudo tem um motivo para mostrar alguma coisa, um caminho. uhum. Eu vejo muito desse lado. Mas eu questiono assim, por exemplo, aí teve isso. Aí agora estão mostrando vários ataques de Pitbull. Agora vai. Agora, e aí eu pergunto, será que a galera dessa questão da manada, eu tenho que mostrar esse vídeo, eu tenho que caçar na internet Sim, para mostrar e botar na internet, e botar na internet. Porque sim, se é uma lei de não sei quando lá atrás tem que botar focinheira, por que não coloca focinheira? sim. Ah, na minha Não, e família é um amorzinho. quando tu maltrata um animal, eu agora aqui estou com 13 animais. Já tive mais de 30. Eu digo para ti, quando tu maltrata um animal, ele dificilmente, se ele não tem aquela índole já dele, sabe, ele vai fazer um dano tão grande. O problema de determinadas raças que já vem com esse DNA. Então, conforme tu vai maltratando, mais ódio eles vão ficando. Eu agora aqui colocar o outro gato aqui, tá lá em cima da árvore, eu não consigo chegar perto dele. Lindo de, assim, ó, branco com bolinhas douradas, é a coisa mais lindinha. Ele é pequenininho assim. A vizinha bota um na vizinha e a vizinha não dá bola e eles pulam para cá. Então ele está numa árvore com todas as chuvas. Eu tomei chuva ontem que nem maluca até de noite. Botamos casinha, botei casinha em cima porque ele ancorou em cima de uma árvore, em cima do canil antigo que não existe mais. Fiz casinha ali.
fiz casinha dentro do canil, botei lã, botei tudo, e eu observo, daqui da minha casa, o canil fica mais próximo ali, ele fica na árvore o dia todo, com toda essa ventania, ele estava na árvore. Aí eu chego lá, eu converso, 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 e ele só fica me olhando. Aí eu digo, desce daí, vai comer. Aí ele espera eu me afastar, aí ele desce da árvore, vai lá e come, sobe para a árvore de novo. Então, assim, eu estou tendo todo esse trabalho para ver se eu consigo chegar perto. Agora, tu imagina um animal, não sei o histórico, eu não sei que histórico ele tem, mas ele vai precisar de um tempo para perceber que não existe maldade aqui. Eu não sei quanto tempo. Agora, tu imagina raças que já vêm com isso programado. Meu pai tinha um Rottweiler, que também é aquela raça que era, todo mundo dizia para que ter. Eu nunca vi animal mais dócil do que aquele. Então, porque meu pai dava todo carinho, todo amor para aquele cachorro, todo mundo tratava ele era uma graça mesmo. Nunca aquele cachorro avançou num gato que o meu pai tivesse. Então, se tem um DNA ali marcado, eu acho que a forma como tu lida com ele é muito, muito forte. Para que as coisas. E esses aí que estavam com fome, problema, imagina, prato cheio. E aí, culpa de quem? Eu não sei se as pessoas estão presas ainda, deveriam estar. Eu acho que sim, acho que estão presos sim. Bem, tu vê, né? A moça ficou sem cor, enfim. Sim, o Mas braço. é isso que você falou, né? Se você sabe que já são de caças, né? De caça, né? Claro. Já pegam para De isso. guarda, pois é. Mas, então, aí é que eu falo, nesse grupo familiar, por que que você pega cachorro, né? Quando eu estava na minha mãe, eu falei assim, cara, por que que eu peguei essa última cachorra que eu peguei se ela não gosta, né? Se ela não gosta, mas Aham. acabou que a última que eu peguei, ela, a cachorra amava, a cachorra ficava atrás dela, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso, cuidado com o outro, cuidado com Muito. os seres, o cuidado com a sua própria casa, né, Clara? Eu Sim, aprendi de sim. uma forma bem estranha não, né? Uma forma chata, de que a sua casa é o seu templo, né? Sim, Porque sim. quando eu fui morar sozinho, assim, eu deixava a porta aberta para todo mundo Uhum, entrar e depois eu via que todo mundo entrava por querer levar alguma coisa embora. E uhum, eu falei, tá errado isso aqui não pode ser assim, né? E você se uhum. tranca, mas de uma forma de afastar essas pessoas, né? Você não precisa estar Sim, no grupo onde você é aquele que é sugado. sim. Então, a gente tem que. Eu acho que qualquer ser desse planeta que está por aqui, ele tem que ser respeitado. Primeira palavra-chave, respeito, Respeito. sabe? Porque se tu respeita um cachorro, um gato, uma tartaruga, tu tem muito mais chance de que, se esse animal reagiu de alguma forma,